sei quem teria esse poder de decidir o que é válido ter na mesa e o que não é válido ter na mesa. No caso da cloroquina, da vacina, Eu acho caralho, que é é uma ciência, questão. é ciência, Eu sei, é ciência. nesse caso aí é muito claro. Mas assim, dar esse poder de decidir o que vale estar na mesa e o que não vale estar na mesa em diversos outros assuntos, não é perigoso? Porque se a gente for, por exemplo, transportar para política. Não, aí, claro, é uma área muito mais subjetiva, não tem Exato. dúvida. E aí a gente tem, por exemplo, esse cara fala, não, esse cara aqui tá falando merda, vamos conversar só com esses aqui. Aí eu não crio um cenário onde eu limito, que eu, na verdade, induzo as pessoas a pensar exatamente como eu e crio uma situação, uma cena onde só um pensamento prevalece? Não, eu acho, isso que você falou, perfeito. Quer dizer, eu acho que. Quer dizer, foi uma das razões pela qual eu saí da Globo. Quero saber disso. Por quê? O que acontece? Mas depois você responder isso. O que é um bom jornalismo? O que é um jornalismo bem feito? É você realmente ir nos locais, falar com as pessoas, se informar e retratar. Isso custa dinheiro, né? Eu digo que a liberdade de imprensa é a liberdade de andar de primeira classe. Ninguém te proíbe. Peraí, mas se informar é filtrar se a pessoa estiver mentindo, não repassar aquela mentira. Sim. Mas faz parte da realidade do jornalista sério um certo testemunho. Eu fui lá e eu ouvi. Tá. Né? Tá. Então não é que me disseram, eu vi. Né? E eu acho que isso foi um pouco a minha Mas carreira. não só ouviu, porque isso. você tem que filtrar se o Sim, que você ouviu claro, é verdade ou mentira. se é verdade ou não. Se é loucura e ou não. claro, e como eu falei lá atrás, quer dizer, e é claro que tem certas coisas que você nem pode fazer, porque só a história dirá se é verdade ou não Sim. daqui a não sei quanto. Você, dentro das ferramentas que você tem naquele momento, das informações que você tem no momento, você filtra o que é. E é claro que você vai dar voz a algumas pessoas, e dependendo do caso, falará a todo mundo, dependendo do caso, não. Mas eu acho que isso é fundamental. Hoje, porque a mídia foi tão atacada politicamente, mas financeiramente por conta da internet, né? E vamos falar aqui, querido, o que vocês têm aqui é uma coisa maravilhosa, que é a possibilidade de você ter vozes mais plurais, né? Você não precisa mais ter uma televisão para você se falar para o mundo, né? Isso é super positivo. Agora, o fato é que isso tirou o dinheiro de uma certa mídia tradicional. E o que você vê hoje na televisão? Você assiste um repórter ao vivo. Vamos ao vivo agora com o Igor, e o Igor vai falar sobre São Paulo, não sei o quê. Aí você vai lá e fala, e devolve para o estúdio, onde o comentarista rock vai comentar sobre aquilo. Aí eu, em casa, no meu sofá, falo, porra, falar eu sei, opinião eu tenho, não preciso de vocês. Essa é a realidade do que... É claro que a tecnologia permitiu esse vivo toda hora. Na minha época, mais lá atrás, o vivo era uma coisa muito cara, que você só entrava quando fosse uma coisa que aconteceu na hora, você não tinha como fazer reportagem. Agora, isso deu uma falso dinamismo ao jornalismo, mas o fato é que você não está mostrando mais as coisas, não está falando mais com as pessoas, tanto como falava antes, porque é mais barato. É muito mais barato fazer vivo e comentar do que fazer reportagem e viajar. Isso não me interessa. Como jornalista, não acredito nesse jornalismo. Não acredito no jornalismo de calçada, que eu falo, né? Pegar imagens de agência e gravar uma passagem lá embaixo. Claro que eu já tive que fazer isso, em parte porque você não pode estar em todo lugar, no mundo todo. Mas nas crises, você tem que ir no lugar. Você tem que se posicionar, você tem que fazer. E eu acho que isso não estava acontecendo mais na Globo da maneira que eu gostaria. E falei, beleza, tudo bem, aproveitei enquanto deu e vou pensar em outra coisa. Mas assim, eu acho que agora, jornalismo e informação é produto de primeira necessidade. E parte do problema da nossa sociedade é não enxergar a importância disso. E como é que você convence as pessoas de que elas precisam de um jornalista e não de uma compartilhamento, de uma replicação que vem no WhatsApp ou sei lá onde? Eu acho que só com informação mesmo, só mostrando, porque eu acho que tem um lado que não tem como, sabe? Se você como pai, você pega pro teu filho e fala, eu me lembro do meu filho pequeno, tentando, meio fugindo ali da Tereza para atravessar a rua, e a Tereza puxou ele e falou, olha,
Como é que você explica pra uma criança de 3 anos morte? Não tem como, né? Aí ela falou, olha, não tem mais papai, não tem mais mamãe, não tem mais bola, porque ele adorava futebol. Agora, são coisas muito objetivas que você tem que mostrar para as pessoas que, olha, tem muita coisa que não é questão de opinião. Cloroquina não é uma questão de opinião, entendeu? Existe um mundo da ciência com provas dizendo que isso não é bom, sabe? E agora, parte do problema, eu acho, da conversa nossa como brasileiros, e é um problema mundial, é exatamente a gente achar que tudo é opinião, que todo mundo pode opinar. Então você vê em programas de televisão, o cara fala disso, fala daquilo, fala daquilo, fala daquilo. Não, tem algum momento que você tem que falar, não, desculpa, mas essa área eu não domino, sabe? Não é possível. Mas todo mundo... E voltando àquela carta do leitor, ninguém é humilde para falar. Dessa porra eu não manjo. E é curioso, porque se você como pai, como mãe, você quer que o teu filho se eduque, o que é isso? É que ele aprenda, que ele cresça, que ele tenha mais informação para se colocar, não só profissionalmente, mas como pessoa. Então, se nesse momento você como família, você acha que informação é importante para a criação do teu filho... Não é possível que você ache que isso não seja importante pro resto. Mas é um pouco essa esquizofrenia que a gente está vivendo, um pouco é isso. Mas você acha que a mídia, a imprensa, ela não tem culpa? É só a internet que deu voz para todo mundo? Não, eu acho que a imprensa qual é a tem culpa da imprensa nessa história, da gente ter chegado nesse ponto? Não, eu acho que a imprensa se afasta. Por exemplo, eu me lembro de reportagens... Por exemplo, eu acho a cobertura do Brasil, da TV Globo, sobre os Estados Unidos, louca. Parece que nós fazemos parte dos Estados Unidos. Nós temos um escritório de Nova York com 5, 6 repórteres e não tem ninguém na Califórnia. A Califórnia, se fosse um país, seria o 5º país mais rico do mundo. Toda a economia americana que vem da Ásia, das compras da China, chega na Califórnia. 2/3 da agricultura nos Estados Unidos, praticamente, é a Califórnia. E não tem ninguém na Califórnia. Caramba! E você vê matéria como nevou muito em Nova York. Caguei que nevou muito em Nova York. Eu não moro em Nova York. É TV aberta essa porra. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu moro no Piauí, eu moro na comunidade. Eu não tenho nada a ver com neve em Nova York. Mas isso é reportagem do Jornal Nacional. Tudo bem, mas aí você também não queria saber da Califórnia. Você não vai querer saber do frio. Não, mas você pode entender o mundo com as coisas boas e ruins através de saber as coisas internacionais. Se você entende, por exemplo, você é um agricultor no Paraná ou no estado de São Paulo, cara, o preço da soja é decidido em Chicago, sim. Bolsa de Londres, não sei o que, não é. Sabe, não é aqui. O problema não é o governo brasileiro, às vezes. Tem coisas que o Brasil não controla, né? Hoje, o mundo não controla aquecimento global, não controla a pandemia, não controla a lavagem de dinheiro, não controla uma porrada de coisas que são mundiais, que são problemas mundiais. Agora, você tem que entender o mundo para ver o que você pode, né, influir ou não influir. Né? O que é responsabilidade do teu governo, o que não é. Né? Então, você como cidadão, ao você entender o mundo, você entende onde você está. E isso... O Brasil, eu acho, as mídias brasileiras, de uma maneira geral, investem muito pouco em jornalismo internacional, o que é um absurdo. Nós somos um país enorme, muito importante no mundo, né? Não só em tamanho, mas em população e economia. Concordo plenamente com você. E há uma... Cara, sabe, e aí você cria um povo que não se insere no mundo e não aprende com o mundo, porque você não pode ficar inventando a roda para cada coisa. Tem coisas do cacete que foram feitas em outros lugares. Sabe, eu estive na Colômbia, por exemplo, na Colômbia vai ter eleição agora, deve ser o primeiro presidente de esquerda, possivelmente deve ser eleito agora, o Gustavo Petro. E você tem coisas, assim, loucas, assim, de boas. Eu tive em Medellín, por exemplo, quando teve o acidente da Chape, né, da Chapecoense. Cara, e foi emocionante demais. Das vezes que mais me emocionei na vida foi aquele estádio lotado para um não jogo, né, de homenagem aos mortos. Uma coisa linda, linda, de uma grandeza humana fantástica, sabe? Agora, Medellín, que teve a violência do Pablo Escobar, que teve não sei o quê, que tem favelas horrorosas, que não sei o quê, que a gente teve um prefeito que fez, por exemplo, pontos de ônibus, ele botou bancos, um grudado no outro de uma maneira que as pessoas possam conversar.
Cara, isso é do cacete, isso é genial, sabe? Políticas públicas que você possam melhorar a vida das pessoas com coisas pequenas. Por exemplo, você pega comunidades no Rio ou no Brasil, não tem praça, não tem árvore. Cara, precisa ter. As pessoas precisam ter centros de encontro, as pessoas precisam estar mais juntas, as pessoas precisam ter verde. Precisa ter. O ser humano precisa disso. É uma das grandes vantagens do Rio de Janeiro é que a natureza é lindíssima, realmente. Isso faz bem. E a gente tem que ter essa valorização da natureza. Tem muita coisa que o mundo tem e que a gente tem como aprender, né?